pessoal! Na nossa aula de hoje vamos ver sobre os fenômenos naturais, ou seja, os fenômenos que ocorrem naturalmente na natureza. Os fenômenos naturais são eventos que ocorrem na natureza por causa de razões naturais. O homem, ele não tem envolvimento nenhum com esses fenômenos, eles ocorrem de forma natural no meio ambiente. Eles vão ser regidos, ou seja, eles vão depender de interações dos elementos físicos da Terra, como a água, a massa continental, ou seja, o solo, os continentes, e a massa de ar. Então, uma interação entre esses elementos é que vai ocasionar os fenômenos naturais. Um dos fenômenos que todo mundo conhece são os terremotos. Os terremotos, que também são chamados de abalos sísmicos, são tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Conforme a teoria da deriva continental, a crosta terrestre é uma camada rochosa fragmentada, ou seja, ela é formada por vários blocos, várias plaquinhas, cada continente está separado, denominados de placas tectônicas. Esses gigantescos blocos, ou seja, esses continentes, eles estão em constante movimento, podendo se afastar e podendo também se aproximar. Então, através desses movimentos é que vai ocorrer esses abalos, esses tremores, que são os terremotos. Entre os efeitos de um terremoto de grande magnitude, pode haver a destruição de um povoado, de uma cidade, de uma rua, dependendo da intensidade desse terremoto, levando à morte das pessoas, dependendo do grau que esse terremoto está atingindo. Outro fenômeno que ocorre é o tsunami. O tsunami são ondas provocadas pelo deslocamento da crosta oceânica. Então, quando a gente está falando da crosta continental, que são os continentes, é o solo, vai causar tremores na Terra. Já quando esse deslocamento ocorre lá na crosta oceânica, ou seja, no solo que está lá no fundo do mar, vai ocorrer o tsunami, onde empurra a massa de água para cima, além do deslocamento de terras e gelo ou impacto de meteorito no mar. Quando algum meteorito cai no mar, pode provocar esse abalo e fazer com que essa massa de ar, essa onda gigante, atinja a superfície. Os tsunamis são ondas gigantescas. Existem estimativas de ondas de mais de 30 metros de altura com a velocidade incrível de 1.000 km por hora. Então, assim como os terremotos, esse fenômeno de tsunami ele também pode destruir casas, pode destruir cidades, dependendo do seu grau, da sua intensidade. Esse fenômeno natural é um perigo real e em muitos casos é difícil de prever. Então, não é, como a chuva, por exemplo. Todos os dias a gente vê no jornal o tempo, saber o dia que vai chover, que horas vai chover. Já um tsunami é um fenômeno que a gente não tem como saber o momento que vai acontecer. Então, quando acontece, certamente causa grandes destruições, além de inúmeras mortes, assim como os terremotos. Outro fenômeno natural são os vulcões, que são estruturas geológicas constituídas de massa de rocha fundida, ou seja, de rocha em forma líquida, por causa das altas temperaturas do interior do planeta, já que no vulcão, o que é expelido pelo vulcão, a lava do vulcão, essa rocha em forma líquida que veio lá do interior do planeta. Então, um vulcão ele representa uma abertura na superfície terrestre que é capaz de expelir um material magmático e gases vindo do interior do planeta Terra. As erupções vulcânicas elas podem causar bastante destruição, especialmente quando na sua área ao redor ela está habitada, ou seja, tem moradias e tem casas, tem pessoas circulando ao redor desses vulcões. Nem toda região do planeta tem vulcão. E a sua formação e distribuição estão relacionadas com a existência das placas tectônicas. Então, por exemplo, no Brasil, o Brasil não tem vulcão.
não é toda a região do planeta que tem vulcão. E também não é sempre que o vulcão ele entra em erupção. Passa anos e anos para um vulcão entrar em erupção. Os estudos da estrutura dos vulcões, eles são bastante relevantes para compreender os eventos que ocorrem no interior do planeta Terra, já que não é possível o ser humano chegar lá no interior, no centro do planeta. Então, o interior do planeta é estudado através dos vulcões. Como é que a gente sabe que o interior do planeta é extremamente quente? Através dos vulcões. Os ventos, que são também um fenômeno natural, que é um ar em movimento. Para se prever quando uma massa de ar chegará em uma determinada localidade, é fundamental conhecer a velocidade dos ventos. O movimento do ar em relação à superfície da Terra pode variar desde um vento calmo até um lugar que não tem vento, um lugar fechado, que o vento não passa. Vai ter oxigênio, mas não vai ter vento, já que o vento é o ar quando está em movimento. Então, um lugar fechado, ele não vai ter vento. E até furacões, que são ar que está em muito movimento, que no caso dos furacões pode provocar destruição em razão dos ventos ter uma velocidade de 120 km por hora. Então, os furacões são ventos muito fortes que podem destruir vários locais onde está ocorrendo esse fenômeno. As tempestades, que é um distúrbio na atmosfera, ou seja, ocasiona uma chuva muito intensa e que geralmente é acompanhada de raios e trovões. Então, as tempestades com trovoadas e raios, tornados e ciclones, são modalidades de tempestades intensas e às vezes perigosas. É muito perigosa quando, por exemplo, está um tempo muito chuvoso, uma tempestade muito forte, com muitos raios e muitos trovões. Então, isso aí é um evento perigoso para o ser humano. A gente não pode se expor a esses fenômenos. Nas tempestades com trovoadas e raios, formam-se nuvens espessas, onde vai ter uma chuva muito forte, com granizo, que são chuvas de gelo, raios, trovões e ventos fortes. Então, qual a diferença de raio e trovão? O raio é aquela faísca, como a gente vê aí na imagem, que está saindo de uma nuvem até chegar no solo, uma descarga elétrica, certo? Já o trovão é o barulho, um estrondo que é causado por uma descarga elétrica quando ela atinge o solo. Então, geralmente, o trovão está acompanhado do raio. Quando o raio sai da nuvem carregada e atinge o solo, o raio é o que a gente está vendo no céu. O trovão é o que a gente escuta, o barulho que a gente escuta. Então, aqui, esses fenômenos naturais, como granizo e neve. A diferença dos dois é que o granizo é um fenômeno atmosférico resultante de uma precipitação de pelotas de gelo na sua formação e ela é muito semelhante à chuva e à neve. É uma junção dos dois. Cai em forma de chuva, porém tem uma estrutura parecida muito com a neve, como a gente pode ver na imagem, que são pedacinhos de gelo. Já a neve é um fenômeno meteorológico que acontece quando as nuvens elas se encontram numa temperatura inferior a 0 graus, ou seja, menos que zero, ou seja, muito gelado. Então, veja aí a diferença nas características dos dois. De granizo, são pedacinhos de gelo maiorzinhos. Já a neve é uma poeira de gelo. A neve é dessa forma. E o granizo, ele tem uma característica importante que ele pode, assim que atinge o solo, ele pode ir aumentando de tamanho. Então, encerramos nosso assunto dos fenômenos naturais. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser. Caso a dúvida persista, vocês podem falar comigo que eu vou tirar essas dúvidas. E assim que tiverem todas as dúvidas esclarecidas, vocês fazem a atividade sobre o assunto, certo? Beijo!